Então, eu sou formado em História pela USP, mestrado, doutorado pela USP, mas sempre gostei muito de arquivo, porque o meu primeiro emprego foi dentro de um arquivo público do Estado de São Paulo, isso nos idos de 83, né? Trabalhei num arquivo por cerca de 10 anos como historiógrafo, que é o nome do meu cargo lá. E depois retornei em 2007 como coordenador da instituição, onde eu fiquei até meados de 2013, né? Então eu tenho aí quase 17 anos de prática com acervos, os mais distintos, os mais variados, e a gestão desses acervos, né? Eu fui convocado para ser coordenador do arquivo em 2007 pelo então secretário da Cultura, João Sayad, né? Baseado na experiência que eu já tinha de 10 anos de casa e também pelo fato de eu estar dirigindo dentro da USP o Museu Republicano Convenção de Itu, lá na cidade de Itu. Então me convidaram e eu conhecia muito bem a situação da casa, eu acompanhava durante alguns anos, eu havia sido até o presidente da Associação de Amigos do Arquivo e estava muito ciente da situação caótica da instituição, abandonada, estava simplesmente abandonada. O principal problema era a falta de interesse da cultura em cuidar do arquivo, quer dizer, sempre foi um órgão esquecido dentro da Secretaria da Cultura. E também o fato de que a Secretaria da Cultura viveu durante muitos anos, quase 10 anos, contratando todos, ou boa parte dos seus servidores de uma maneira irregular, né? Uma maneira absolutamente informal, que naquele momento em que eu fui chamado, o Ministério Público do Trabalho havia descoberto essa informalidade e havia obrigado o Estado, através da Secretaria da Cultura, a firmar um termo de ajuste de conduta para encerrar com isso. É nesse momento que eu chego e encontro uma instituição com poucos funcionários, a maior parte submetido à necessidade de mudar de condição, porque estava contratado dessa maneira. E isso era talvez o problema mais grave de imediato, resolver como manter os funcionários. E a cultura não tinha uma solução. A solução que eles tinham era uma solução mágica de fazer com que o arquivo fosse gerido por uma OS. E eu de cara fui contra, absolutamente contra essa possibilidade, porque eu dizia que o arquivo é um órgão público que lida com documentos sigilosos, com documentos reservados do Estado, e você não pode entregar isso na mão da iniciativa privada, por mais séria que ela seja. E eu falei, olha, vamos atender uma velha reivindicação do arquivo, que é retirá-lo aqui da Secretaria da Cultura, onde ele tem um papel secundário, e passá-la para um órgão central do Estado, o Palácio do Governo, de preferência a Secretaria da Casa Civil. No princípio, o secretário da Cultura achou muito estranho isso, porque ele talvez não entendesse o que era um arquivo e o papel que o arquivo tinha dentro de um Estado. Eu insisti durante 2, 3 meses, eu fui muito chato, eu diria, eu fui extremamente insistente com isso, e à medida que a questão funcional não se resolvia, foi bater no desespero. Um belo dia ele concorda em agendar uma reunião com o secretário da Casa Civil, que é o Dr. Luiz Nunes Ferreira, atualmente o nosso chanceler, e lá fomos nós, e eu com a cara e coragem, né? Essa coisa tão sensível que quando o Dr. Luiz perguntou qual era o problema, o que a gente queria com ele em relação ao arquivo, o secretário Sayad falou, diga você. Ele não tinha coragem de dizer que a ideia principal era trazer o arquivo para a Casa Civil. E eu falei, olha, queremos trazer o arquivo para a Casa Civil, porque aqui é o lugar dele, um órgão que faz a gestão dos documentos públicos, a política pública de arquivos, é a cabeça do sistema de arquivos, que envolve todos os órgãos públicos, tem que haver uma política muito forte nesse sentido, e tem que estar aqui em cima, na cabeça do Estado, para fazer isso. E para surpresa de todos, inclusive a minha, o Dr. Luiz falou, recebo vocês de braços abertos. Mas eu sabia que ele tinha uma experiência prévia, porque ele, junto com Pedro Parente, foram os responsáveis pelo processo de levar o Arquivo Nacional para a Casa Civil, no governo Fernando Henrique. Então ele tinha uma noção do que era um arquivo, uma boa noção do que era um arquivo. E, portanto, ele topou receber o arquivo na Casa Civil, pediu para se escrevesse um decreto aquela mesma noite, e no dia seguinte foi publicado no Diário Oficial e estávamos transferidos. E nós conseguimos também outras grandes conquistas, que foi construir um edifício novo, resolver o problema do quadro de servidores, não só
contratando funcionários, mas abrindo concursos, que o arquivo nunca teve um concurso próprio. E produzindo nova legislação, ampliando e melhorando a nossa legislação, quer dizer, foi uma revolução. Né? O arquivo que eu peguei em 2007 é completamente diferente do arquivo que eu deixei em 2013. Eu tive uma participação muito próxima desse processo de recolhimento do DOPS, porque eu trabalhava no arquivo como historiógrafo, e a história desse acervo do DOPS ela é muito curiosa, porque ela estava aqui com a Polícia Civil, né, com o DOPS, e quando o governador Montoro, em princípios dos anos 80, assume o governo, né, o primeiro governador do período democrático, ele tinha a ideia já bem firmemente estabelecida de que ele iria extinguir o DOPS, acabar com esse serviço, e o pessoal do DOPS, que tinha o famigerado Dr. Romeu Tuma comandando, ao perceber que o futuro governador ia extinguir isso e provavelmente recolher os seus acervos, numa medida absolutamente estranha, consegue a transferência desse acervo para a Polícia Federal em Brasília. Né? Estranho e, digamos assim, legal, porque a legislação arquivística diz que uma documentação estadual como essa jamais poderia ser transferida para a esfera federal. Né? Mas, enfim, foi uma questão política de se resguardar que esse acervo caísse nas mãos de um governador de oposição, etc. Ainda estávamos no final da ditadura. E esse acervo vai lá para Brasília e fica fechado ao acesso. E depois que o presidente Figueiredo sai e começa o governo Sarney, as coisas começam a melhorar, e depois se começa a fazer pressão no sentido de que esse acervo deveria ser aberto ao público e, portanto, devolvido a São Paulo. E, por incrível que pareça, né, essa devolução aconteceu por ação. Eu digo incrível que pareça por causa do personagem, mas quem garantiu que esse acervo voltasse para São Paulo foi o presidente Collor. Né? Talvez não sabendo muito bem o que fosse esse acervo, mas manifestantes das mais diversas origens faziam lá diariamente em frente à casa do presidente, a famosa Casa da Dinga, faziam manifestações com faixas, tudo, pedindo o retorno desse acervo do DOPS para São Paulo. E ele, um belo dia, ele sempre fazia aquelas coisas muito de marketing, né? De sair na rua fazendo corridas com seu segurança acompanhando, etc. Um belo dia ele sai, para e pergunta, mas que história é essa do DOPS e tal? E dizem para ele, é o acervo que está com a Polícia Federal, não deveria estar aqui, devia voltar para São Paulo. Ele fala, é só isso? No dia seguinte ele faz um ato, um decreto, sei lá o quê, e devolve esse acervo para São Paulo. Então nós devemos ao Collor a devolução desse acervo para São Paulo. Alguma coisa ele fez de útil. E, bom, recolhemos. A princípio, esse acervo foi aberto só para os familiares desaparecidos, quer dizer, foi reservado para eles poderem trabalhar nas buscas que eles necessitavam, e mais tarde foi aberto ao público em geral. Né? Um problema muito grande era entender a sistemática de organização desse acervo. Eles tinham uma sistemática. A Polícia Civil tinha uma sistemática muito estranha de organização, demorou anos para a gente entender como é que funcionava. E se mostrou essencial que os fichários, os famosos fichários, tenham sido mantidos, porque sem a referência numérica, alfanumérica que eles usavam, é impossível achar qualquer coisa, porque as pastas todas do acervo não tem nomes, só tem números. Se você não tivesse os números guardados dentro do fichário, você ia demorar o triplo de tempo para poder abrir essa consulta, que era muito difícil. Eles inventaram um sistema de codificação completamente absurdo na cabeça deles. Não era um arquivista que fez a organização. Mas foi muito bom. E desde o princípio, sempre foi muito claro, aqui tanto para o arquivo como para o próprio governo de São Paulo, que nunca se opôs a isso, de que esse acervo tinha que ser absolutamente aberto à consulta. Ao contrário de todos os outros acervos recolhidos, tanto por Arquivo Nacional como por alguns arquivos estaduais, que desde o início sempre impuseram múltiplas regras de restrição ao acesso, por exemplo, exigir que o acervo de uma pessoa, se a pessoa fosse falecida, só podia ser consultado se a família dele autorizasse, assim mesmo, às vezes tarjando, etc. São Paulo nunca teve essa preocupação, muito pelo contrário, desde o princípio foi absolutamente aberto, sem qualquer restrição,
claro, sempre informando as pessoas, isso sempre foi uma preocupação nossa, das questões legais que envolvem qualquer informação, não só o DOPS, mas qualquer informação de um arquivo. Você está usando a informação, se você atinge a intimidade de uma pessoa, você vai ter que responder por isso. E nós tivemos alguns casos isolados disso, mas mais recentes, inclusive. Mas, a falar isso, nunca houve um problema. Nunca houve qualquer problema em relação a esse acesso irrestrito. Porque muitas vezes o autor são militares que não têm a formação necessária para entender aquela questão que ele estava espionando. Então, são relatórios sempre muito complicados, né? Certo. Então tem que tomar cuidado. Quando a ministra Dilma criou o projeto do Memórias Reveladas, né, o Arquivo Nacional chegou a propor que nós fechássemos um pouco para equiparar com o deles, para poder pôr todo mundo no sistema com o mesmo critério. Eu falei, não tem sentido. Depois de 20 anos aberto, eu vou fechar para ficar igual a vocês. Não, vocês têm que abrir para ficar igual a nós. Quer dizer, não tem problema nenhum. Mas eu me lembro, numa certa reunião, os funcionários do Arquivo Nacional lá em Brasília, que tem o SNI nas mãos, contando que pegavam os documentos e tarjavam, quer dizer, você pede informação sobre uma pessoa, o nome daquela pessoa é mantido, os outros nomes que aparecem são tarjados. Eu falei, vocês são censores, vocês não são arquivistas. Ficaram assim, você vê que alguns estavam muito nervosos com essa questão, porque é uma situação muito estranha. Você está dentro de um órgão arquivístico que tem que divulgar informação e você fica tarjando. E você sabe, por exemplo, que quando se acompanha um indivíduo 24 horas por dia, como alguns indivíduos foram acompanhados, a gente conhece vários casos disso, que são vigiados constantemente, advogados de presos políticos são vigiados constantemente. Você pegou pessoas em situações íntimas, às vezes, o cara que tem uma amante, o cara que é homossexual e ninguém sabe, porque está acompanhando 24 horas por dia, falou, eu saí daqui, pegou a mulher e entrou no motel, está lá no relatório. Então, quando você vai usar isso, mesmo como jornalista, como pesquisador, cuidado, né? Quer dizer, tem coisas que até hoje ninguém sabe. Está ali, são de foro íntimo, não são políticas, são pessoais. Então tem que haver o discernimento para falar, isso eu posso divulgar, isso aqui é melhor não divulgar. A não ser que você está fazendo uma biografia, entra naquela polêmica das biografias, o que pode divulgar, o que não pode divulgar. Quer dizer, mas aí, é o que eu sempre digo, não cabe ao arquivo resolver isso. Cabe à pessoa que está com a informação na mão. O arquivo dá a informação. Aí, quem vai usar essa informação, se você é um jornalista, você é um historiador, você vai pôr isso num livro, vai pôr num artigo, vai pôr numa reportagem, é você que vai ter um problema legal, não o arquivo. O arquivo disponibiliza. O uso, até onde você pode usar a informação, é o pesquisador que tem que fazer isso, não o arquivo. O arquivo não pode ser um órgão de censura, jamais. Senhoras e senhores, hoje também passa a vigorar a Lei de Acesso à Informação. Junto com a Comissão da Verdade, a nova lei representa um grande aprimoramento institucional para o Brasil, expressão da transparência do Estado, garantia básica de segurança e proteção para o cidadão. Eu considero a lei uma coisa extraordinária. Quer dizer, o Brasil ter uma lei como essa é fantástico. O problema tem sido a implantação efetiva dela, né? Ela deu prazos para as esferas estadual, federal, estadual, municipal implantar isso, e muita gente não está seguindo, não está observando isso. Inclusive eu acho que a lei, né, eu sempre comento isso, eu acho que a lei tem uma falha terrível, né, porque ela fala que o Estado tem que garantir o acesso do cidadão à informação que o Estado produz, e esquece de dizer que existe um órgão que gerencia a informação dentro do Estado, que é o arquivo, né? Inclusive, quando o projeto de lei foi feito e foi lançado, teve uma reunião que o Arquivo Nacional patrocinou, e eu defendi com muita veemência isso lá, que era preciso levar até a ministra Dilma, na época a ministra Dilma, que era preciso incluir um artigo disso. Olha, existem os arquivos, que os arquivos são os órgãos responsáveis por armazenar e, portanto, disponibilizar a informação. Seria um momento de se ter uma lei que não só garantia acesso à informação, mas que garantia que os órgãos que custodiam a informação fossem ajudados, fossem reconhecidos enquanto tais. No caso aqui de São Paulo, o arquivo sempre teve uma ação muito grande nessa questão de gestão dos documentos públicos, né? Há mais de 20 anos, desde o governo Montoro, que já tinha legislação, já se trabalhava diante da falta de apoio, mesmo assim se conseguiu fazer muito. Agora, o que é muito claro, e aí que está o problema da lei, quer dizer, você só consegue dar acesso à informação se essa informação está localizável. Quer dizer, o que exigiria
que a gestão arquivística dentro do Estado estivesse minimamente implantada. Não adianta eu querer dar acesso à informação se eu não acho a informação que o cidadão está pedindo. E é o problema que a maior parte das instâncias de governo municipal, gravíssimo, estadual também gravíssimo, e federal também, essas instâncias não acham a informação que o cidadão quer. Então não adianta eu querer da informação se eu não consigo achar. Fazer que essa lei funcione, você tem que investir nos arquivos e na política de gestão. Se não fizer isso, fica uma coisa capenga. Quer dizer, você acha o óbvio, mas outras coisas você não acha. Diz um famoso arquivista que o melhor remédio contra a tentativa de impedir a transparência é o sol, é a luz do sol, quer dizer, tornar público as coisas. Eu, ao receber esse relatório, tenho certeza que ele encerra uma etapa e, ao mesmo tempo, começa uma nova etapa e demarca um novo tempo. Do meu ponto de vista, o resultado da CNV foi muito importante. Agora, claro que não há uma unanimidade nisso, né? Tem gente que reclama que ela foi muito suave, podia ser mais contundente. É muito complicado você achar um meio termo ali de modo de trabalhar da comissão e dos seus resultados. Eu conheci vários dos membros da comissão, estiveram algumas vezes lá no arquivo, né? Inclusive eles elogiaram muito o arquivo sempre deu muita transparência, isso que tudo que eles quiseram a gente acessou, não foi o caso geral isso, né? Eles tiveram problemas em certos órgãos. No arquivo do Estado, inclusive, a gente reservou uma sala para eles trabalharem, ficar lá com funcionários nossos apoiando, que eu acho que era a obrigação que a gente tinha de dar o máximo de apoio. Mas é claro, eles não conseguiram acessar tudo que eles gostariam, certamente, e houve evidentes dificuldades de localizar, principalmente das Forças Armadas, dificuldades de localizar certo tipo de documentação. Isso é uma coisa, quer dizer, talvez o resultado dessas constatações faltou, eu acho, um prosseguimento disso, né? Quer dizer, se constatou, o Exército tacou fogo no documento não sei aonde. Bom, qual é a investigação que foi feita a esse respeito depois? Né? Quer dizer, os problemas detectados no que se respeita à área de arquivo, as ausências de acervos muito evidentes, eu desconfio muito dessas ausências de acervos, sabe? Tacou fogo. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas as Forças Armadas são muito hierarquizadas, tem uma cadeia de comando muito forte. Eu acho muito estranho alguém dar ordem de destruir acervo, porque, você vê, o DOPS, que é o DOPS, sensível como era, não conseguiram destruir. A gente imagina que quando foi para Brasília, chegou a se peneirar alguma coisa, chegou a se tirar coisa mais ostensiva, sabe, em termos de prova. Mas não se conseguiu eliminar, não se tacou fogo naquilo, não sumiram com aquilo. Por que o Exército, as Forças Armadas iam fazer isso diferente? Eu tenho muitas dúvidas se de fato desapareceu ou se ainda está guardado em algum canto por aí. Né? Ou guardado ou perdido. Eu ainda acredito também nessa hipótese, porque a experiência nossa do DOPS mostra que há casos de condição que está perdida, que se esqueceu num canto. As pessoas que lidavam com aquilo morreram e ficou guardado num depósito. Essa Comissão Nacional da Verdade detectou problemas de localização de documentação, que o Ministério Público Federal investigue. Porque, afinal de contas, o promotor de meio ambiente ele tem essa atribuição legal de garantir a preservação de acervos. Aqui em São Paulo eles agem muito em parceria com o arquivo na vigilância de municípios. O município não está preservando o acervo, o Ministério Público vai lá e intima o prefeito. Então por que o federal não faz uma busca, pega esse relatório da Comissão Nacional da Verdade e vai inquirir esses órgãos que teriam que ter documentos e não tem mais? É um problema, a gente sabe, Forças Armadas, estamos democratizados, mas Forças Armadas é Forças Armadas, é sempre uma entidade especial, né? Então é complicado, mas a gente tem que pressionar nesse sentido, né? Tem que cobrar que o que a Comissão Nacional da Verdade identificou tenha prosseguimento. Porque eu acho que não resolveu. Apontou um monte de questão, mas não resolveu. Eu acho que tem que ter uma continuidade. Não vou esperar que o governo Temer faça isso. Todo esse esforço para a gente esclarecer as questões pendentes do tempo da ditadura, e não é nem só a ditadura militar, mas é lá, o Vargas lá atrás também, né? Sim, porque claro. Quando o DOPS começa lá no começo do século XX.
Eu acho que nesse processo o fortalecimento dos arquivos públicos é essencial. Quer dizer, não adianta eu querer reparar a memória se os órgãos que preservam essa memória estão em frangalhos. Quer dizer, como é que eu vou reparar essa memória se eu não tenho acesso aos documentos, se os documentos não foram guardados? Quer dizer, as dificuldades que uma Comissão Nacional da Verdade teve embora talvez a comissão não tenha isso muito claro, pelo menos no relatório, é a grave situação da preservação dos documentos públicos, das informações públicas. Quer dizer, esse é um problema gravíssimo que o Brasil enfrenta até hoje. Apesar dos casos de sucesso, nós aqui, alguma coisa lá do Arquivo Nacional, Arquivo Mineiro, alguma coisa, alguns poucos arquivos que fazem alguma coisa, quer dizer, mas a situação muito grave de preservação dessas provas. Quer dizer, o que se busca para fazer os reparos são provas de envolvimento de indivíduos e instituições e o próprio Estado na violência contra o próprio cidadão. É isso que se busca, né? E o reparo disso. Sem fontes arquivísticas, sem a preservação da informação, o reparo é muito difícil. E o problema é que essas informações, uma boa parte não está ainda localizada e não há órgãos, arquivos capazes de fazer essa localização e preservação. Então essa documentação está empurrado, está se perdendo, está deteriorando em depósitos, escondida, guardada, esquecida. Então, se não houver uma política relacionada aos arquivos mais efetiva, e eu sempre reclamo muito disso, quer dizer, eu não quero mais leis. As leis já existem, né? O Conselho Nacional de Arquivos já fez legislação de monte. O que é preciso é aplicar essas leis. A legislação é perfeita. Só que, como sempre nesse país, lei, mais uma lei. Nós somos campeões mundiais de produção de leis. Lei tem de monte. Aplicar é que é o problema. E na área de preservação de acervos, de preservação da informação, que a lei preconiza, se não tiver um investimento público nisso, não adianta nada. Não adianta eu garantir o acesso se o documento não existe mais. Então, o meu recado que eu deixo aqui é que é preciso investir nesta área de preservação das informações, imaginando, por exemplo, o problema que nós temos pela frente da informação digital. Nós estamos produzindo cada vez mais os próprios órgãos, cada um cria lá seu banco de dados, sua tabelinha, e é quase zero a preservação disso.